Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Tô olhando aqui pro lado porque sei lá o que que deu na hora eu comecei a gravar o vídeo. Este vídeo que eu deveria já estar subindo, né? Eu gravei, só que ele sumiu, sei lá o que aconteceu, vou ter que regravar de novo, então vamos lá. No vídeo anterior eu terminei essa parte aqui de manutenção, só que eu havia até inclusive comentado, e aqui nós vamos resolver uma pequena bucha que apareceu aqui na questão do design. E o que é? A questão é, como eu havia citado, pode ser que haja situação, né? Pode ser que haja situação ou não, porque não é nem um fator de talvez, né? É um fator de Isso realmente vai acontecer. Eu vou ter a situação ao qual eu tenha mais de uma peça, né? A mesma peça sendo atribuída em mais de uma manutenção. Então, assim, chegou um carro, ele precisa trocar um pneu. Eu troquei o pneu dele, eu atribuí este pneu a essa manutenção, né, a esse serviço, que o serviço pode ter N manutenções, e aí o carro saiu, beleza? Sendo que esse pneuzinho aqui é do ID10. Aí pode acontecer o seguinte, chegar um outro carro, eu trocar o pneu e eu atribuir o pneu número 10 aqui. O que não deve acontecer, né? Porque senão eu vou ter mais de um item sendo atribuído para outros carros, o que não deve, né? Mas Uruba, então quer dizer que na hora que eu inserir sei lá, mais para frente, quando eu estiver colocando itens dentro do meu estoque, eu vou ter que lançar, sei lá, 200 pneus de uma vez, né? Então vou ter que atribuir código para cada um deles? Não, você pode criar uma funcionalidade que já insira vários de uma vez. Só que a questão é, em questão de relacionamento, isso daqui fica meio estranho. Pode ser que eu possa fazer com que o próprio SQL verifique se essa peça já está atribuída a uma determinada manutenção e afins, só que existem, pelo menos por enquanto, né, formas que elas são mais simples de você resolver. Você não precisa criar algo muito complicado. E qual que é a forma mais simples? A forma mais simples é eu deixar como chave estrangeira, só que não obrigatória, o ID da manutenção direto na tabela de peça. Por que assim? Porque a tabela de peça, ela só pode estar em uma única manutenção. Aqui, quando eu fiz errado. Eu dimensionei de uma forma errada. Tá? Por quê? Porque eu posso ter somente uma única peça para cada manutenção. Então eu somente posso ter um único pneu, um pneu que chegou, só posso, sei lá, uma vela, um jogo de velas, né? A gente pode criar mais para frente categorias de peças, né? Deixar esse sistema de peças um pouco mais robusto, né? Se fosse, por exemplo, uma loja de roupas, eu poderia ter a categoria das calças, poderia ter a categoria de, sei lá, tipo de camisetas, de camisas, de sapatos, né? Seja lá o que for, só que essa peça aqui ela só pode estar em uma única manutenção. Então eu tenho um relacionamento de 1 para 1 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ID manutenção dentro da tabela de peças e esse manutenções peças, eu vou matar. Por quê? Porque não tem necessidade dele, né? Pode ser que mais para frente, sei lá, putz, eu vejo e falo, nossa, que cagada que eu fiz, né? Eu tenho que fazer de novo. Pelo menos desse jeito, pelo menos por enquanto, vai se manter assim. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu vou apagar aqui o manutenções peças, tá bom? Eu vou matar este bendito. E aqui no peças mesmo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o CD manutenção. Então, CD manutenção, beleza? Int null. Por que eu estou colocando null e não not null? Né? Porque o que acontece? Quando a peça ela chega, não necessariamente ela está dentro de uma manutenção. Então eu posso chegar e podem acontecer situações, por exemplo, assim, vamos dizer que eu troque vamos falar que minha mecânica ela faça de tudo, né? Tudo que chegou o carro eu arrumo. Então, assim, pode chegar uma máquina de vidro. Máquina de vidro é aquele negocinho que você em vidro manual, né, você tem uma maquininha de vidro que quando você usa a manivelinha, né, o vidro sobe ou o vidro desce. Pode ser que eu tenha uma máquina de vidro ali. Aí eu coloquei a bendita da máquina de vidro no carro. O cara fala, não quero mais essa máquina de vidro, não, quero outra. Aí eu tiro essa bendita dessa máquina de vidro. Então, assim, imagine que existem algumas situações que a gente pode prever, né? Neste caso, quando a máquina de vidro chegou na minha
na minha loja, na minha mecânica, né, ou pelo menos no meu estoque, né, na hora que ele chegou, por enquanto eu não tenho em nenhum lugar, né, ele simplesmente não brota direto no carro. Ele vai estar ali, pode ser que eu atribua aquele lugar, pode ser que eu remova, né, pode ser que eu pegue essa peça de volta e desse jeito aqui eu somente vou ter uma única peça para cada manutenção. Então eu vou colocar aqui também que necessariamente essa peça tem que existir. Então eu tenho que ter essa regra, pelo menos. A peça em si, ela tem que existir. Eu não posso pegar e atribuir uma peça que ainda não existe, uma peça que ainda não está no meu estoque, né? Ou uma peça que tenha já sido atribuída em algum outro lugar, né? Não dá. Aqui neste caso, né, eu tenho uma única peça, só vai para ser para uma única manutenção e obrigatoriamente essa peça tem que existir no meu estoque. Tá bom? E tem que ter uma manutenção, desculpa. Tem que ter uma manutenção ativa, porque senão eu não consigo atribuir. Se eu tiver, sei lá, a manutenção 10, a manutenção 15, não tem como eu atribuir uma manutenção 50. A manutenção 50 não existe. Então, como que eu faço? Eu faço com que force, que verifique se existe manutenção ou não. Então, vou colocar aqui, é uma foreign key, é uma chave estrangeira que referencia references tbl, underline, manutenções, né? E neste caso é suceder manutenção. E boto uma vírgula aqui no meio que é para não deixar. E aqui, por que está dando um erro? Vamos ver se eu escrevi errado, né? Aqui não escrevi. Uma dica que eu dou, tá? Escrevam. Não fica copiando e colando o código não, a não ser que seja por uma questão de como eu fiz aqui, só por uma correção de texto mesmo, só para ver se você não escreveu errado ou não, porque além de melhorar a parte da digitação, também ajuda você a lembrar e memorizar os benditos dos códigos, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dropar aqui todas as tabelas que eu já estava, beleza? Não é possível dropar manutenção porque já tem uma foreign key, tá? Porque eu já tinha feito o vídeo dele, né? Então eu vou dropar aqui tudo de novo. E logo depois eu vou criar aqui a tabela de clientes, logo depois eu vou criar a tabela de carros, e depois eu vou criar a tabela de serviços, e depois eu vou criar a tabela de peças, que vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque eu não tenho ainda a tabela de manutenções. Então eu vou fazer primeiro a tabela de manutenções, né? Obrigatoriamente eu tenho que ter a tabela de manutenções ativa, que é para poder referenciar. Não tem como referenciar uma tabela que ainda não existe. E aí eu vou rodar a tabela de peças, né? Referência tabela inválida, tabela manutenções, né? Então vamos ver aqui. Foreign key, referências, TBL, manutenções. Vamos lá. Aqui, a chave estrangeira, peça, CD, faz referência, tabela inválida, CD, manutenção. Deixa eu ver se eu... Tabela peças. Tá, vamos ver, foreign key, CD, manutenção, int, foreign key, por que ele está reclamando? Chave estrangeira, faz referência, tabela inválida, TBL, manutenções. Eu não criei a tabela manutenções? Ah, tá, por isso. Não tinha criado ainda, né? Então, vamos lá. Viu que aparece a tabelinha de erro? Fui me orientando pelo texto do erro. Então, beleza, pode vir que eu já inseri aqui tudo. Se eu rodar aqui, vai funcionar, certo? Vai inserir os carros, vão inserir os clientes e assim por diante, né? Vocês notaram uma coisa, né? Que tem o ponto que eu necessariamente eu tenho que já ter a tabela criada para poder criar referência, né? Existe uma forma que nós criamos essas regras fora da nossa tabela. Vai ter que existir ainda uma ordem? Vai, mas pelo menos não tem o problema de eu ter que ficar criando tabela primeiro para depois eu ter que referenciar. Eu posso criar todas as tabelas primeiro e depois fazer todas as referências de uma forma separada. E é isso que eu vou ensinar no próximo vídeo. Desculpa a demora, né? Vocês podem ver entre o vídeo anterior e este, eu andei estudando outras coisas e é por isso que eu acabei demorando para poder fazer esse vídeo. Beleza? Beijos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.